Oi, galera! Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre a doença de Kawasaki e o Covid-19. Vem comigo! O que é a doença de Kawasaki? A doença de Kawasaki trata-se de uma vasculite aguda e multissistêmica que compromete vasos de médio calibre causada por um quadro inflamatório do corpo. A doença de Kawasaki foi inicialmente descrita na literatura médica por Tomisaku Kawasaki em 1967 no Japão. Na ocasião, foram relatados 50 casos acompanhados no período de 1961 a 1967. Ele acreditava tratar-se de uma doença benigna autolimitada e que não deixava sequelas. Denominou a entidade de Síndrome do Linfonodo Mucocutâneo. Em 1970, ocorreram 10 mortes de crianças com menos de 2 anos de idade, vítima da doença de Kawasaki, revelando a face mais agressiva da doença. O patologista Noboru Tanaka descobriu uma trombose de artéria coronária durante a necrópsia de uma criança com diagnóstico prévio de doença de Kawasaki. O pediatra Yamamoto observou o ritmo de galope e insuficiência cardíaca congestiva em um dos seus pacientes com a doença de Kawasaki. Yamamoto e os colaboradores publicaram 23 casos da doença, nos quais 11, no caso 48%, apresentavam alterações eletrocardiográficas, o que levou à conclusão de seu envolvimento cardíaco, que é característica comum da síndrome. Em 1974, Kawasaki lançou a primeira publicação sobre a doença de Kawasaki na língua inglesa. Mellish, em 1976, relatou o primeiro caso da doença de Kawasaki nos Estados Unidos. No entanto, sua causa permanece desconhecida. Especula-se que as crianças geneticamente propensas a desenvolver esse tipo de inflamação tenham como gatilho uma infecção qualquer, como as provocadas pelos vírus respiratórios, que gera essa reação inflamatória exacerbada. Epidemiologia. A doença de Kawasaki atinge todas as faixas etárias pediátricas, mas 85% dos casos são de crianças com menos de 5 anos. É infrequente em pacientes com menos de 6 meses ou mais de 8 anos. A relação entre meninos e meninas varia de 1,5 a 1,7 por 1, sendo assim levemente predominante em meninos. A incidência do Kawasaki varia de uma parte do mundo para outra, porém prevalece no Japão em crianças descendentes de japoneses, com incidência anual de aproximadamente 112 casos por 100 mil crianças com menos de 5 anos. Sua incidência anual nos Estados Unidos varia de 9,1 a 32,5 casos por 100 mil crianças com menos de 5 anos, sendo mais comum nos americanos descendentes dos asiáticos. É a causa mais comum de doença cardíaca adquirida em crianças nos Estados Unidos. Sinais e sintomas da doença de Kawasaki. Um dos primeiros sintomas tende a progredir em fases, começando como febre, que dura pelo menos 5 dias, normalmente não remitente e 39 graus. Está associado com a irritabilidade ou dor abdominal, como cólicas intermitentes. Em 5 dias, aparece um exatema polimorfo, muitas vezes com acentuação na região perineal. É acompanhado de congestão da faringe, lábios avermelhados, fissurados e secos, e língua vermelha com aspecto de morango. Durante a primeira semana, pode ocorrer palidez da porção proximal das unhas de dígito, pigmentação vermelho-púrpuro e edema variável nas palmas das mãos e planta dos pés. Geralmente aparece aproximadamente no 3º ao 5º dia. Descamação começa por volta do 10º dia. A doença pode durar de 2 a 12 semanas. Podem ocorrer casos incompletos ou atípicos, especialmente em crianças menores que têm maior risco de desenvolver doenças coronarianas. Outros achados, menos específicos, indicam o envolvimento multissistêmico, artrites, envolvendo principalmente as grandes articulações, em cerca de 33% dos pacientes. Outras manifestações clínicas incluem hepatite, otite, vômitos, diarreia, hidropisia da vesícula biliar, entre outros. As manifestações cardíacas geralmente acontecem na fase subaguda da síndrome, cerca de 1 a 4 semanas
após o início. Como é feito o diagnóstico pelo enfermeiro? O diagnóstico, primeiro, é feito por critérios clínicos que são: se a febre durou 5 dias e ocorreram 4 dos 5 seguintes critérios. Primeiro, conjuntivite bilateral não exudativa. 2. Alterações em lábios, língua e mucosa oral. Exemplo, inflamação, secura e língua vermelha como morango. 3. Alterações nas extremidades periféricas, edema, eritema e descamação. 4. Exantema polimorfo no tronco. 5. Linfadenopatia cervical. O diagnóstico de Kawasaki é pelos 5 critérios clínicos, os quais foram citados acima. Também é feito a consulta ao cardiologista pediatra. No momento do diagnóstico, fazem-se o ECG e o ecocardiografia. Os exames devem ser repetidos posteriormente em 2 ou 3 semanas, 6 a 8 semanas e até 6 a 12 meses após o início da doença, pois pode haver alterações. Também é feito um teste para destacar outras doenças. Para isso é feito hemograma, VHS, proteína C reativa, anticorpos, antinucleares, enzimas hepáticas, exame da garganta e do sangue, exame de urina, radiografia do tórax e etc. Tratamento utilizado para a doença de Kawasaki. As crianças devem ser tratadas por especialistas pediatras, cardiologistas e infectologistas. O tratamento na fase aguda tem como objetivo reduzir a resposta inflamatória na parede da artéria coronária e prevenir a vasculite, enquanto a terapêutica, nas fases subaguda e de convalência, tem o objetivo de prevenir a isquemia miocárdica e o infarto. O principal medicamento utilizado para o tratamento da doença é a imunoglobina intravenosa, utilizando-a na fase aguda nos primeiros 7 a 10 dias, sendo administrado junto o ácido acetil salicílico em infusão única durante o período de 12 horas. Os pacientes devem ser tratados com a imunoglobina na dose de 2 gramas e o ácido acetil salicílico na dose de 80 a 100 miligramas. O medicamento pode vir acompanhado de efeitos colaterais, tais como cefaleias, hipotensão, leucopenia e neutropenia, e há alguns efeitos raros, sendo ele trombose, meningite asséptica e choque anafilático. As crianças que recebem um tratamento com a imunoglobina podem ter taxa de resposta baixa às vacinas com vírus vivos. Devido a isso, deve-se adiar as vacinas de sarampo, cachumba, rubéola para 11 meses após a administração do medicamento em questão. Ao começar o tratamento, os riscos de sequelas cardíacas diminuem. Doença de Kawasaki é Covid-19. De maneira geral, as crianças estão longe do grupo de risco para a Covid-19. Na maioria dos casos, as crianças que contraem o vírus costumam apresentar sintomas leves. Mas, no início de 2020, estudos britânicos e americanos perceberam que a doença de Kawasaki pode estar associada à Covid-19. Segundo os estudos, a Covid-19 atinge o sistema vascular das crianças, o que pode abrir uma porta para a doença. Ainda no primeiro trimestre de 2020, médicos do Reino Unido fizeram um alerta para os pediatras do mundo todo, alegando que algumas crianças infectadas com o coronavírus desenvolveram o quadro da síndrome de Kawasaki. Mas, por enquanto, o que se tem são relatos de médicos europeus que trataram crianças com a síndrome e também testaram positivo para o novo coronavírus. De acordo com Marco Aurélio, infectologista pediátrico do Sabará Hospital Infantil, o que chama mais atenção é que esses pacientes apresentaram algumas reações fora do comum para quem tem a doença. O que ocorre é que a Covid-19 já é conhecida por provocar uma inflamação grave no organismo de alguns pacientes, incluindo nos vasos sanguíneos, o que poderia ter relação com o aparecimento da síndrome. Recentemente, médicos do mundo todo passaram a relatar um aumento expressivo na taxa de coagulação de pacientes graves acometidos pelo novo coronavírus, justamente por conta da reação inflamatória exacerbada do organismo, que estaria afetando o sistema cardiovascular. Se a relação entre a inflamação provocada pelo novo coronavírus foi estabelecida como um gatilho para a doença de Kawasaki,
teremos evidências sólidas de que a doença é mesmo desencadeada por um agente infeccioso no corpo, o que é um avanço para o conhecimento sobre a doença, segundo relata o especialista Marco Aurélio. Porém, como a doença de Kawasaki tem tratamento, é muito importante o diagnóstico precoce para que não haja comprometimento cardíaco. Portanto, o ideal é que esse diagnóstico ocorra antes dos 10 dias do acometimento. E aí, galera, gostaram do vídeo? Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.